Fala galera, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre a vida de Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo, um dos criminosos mais famosos e perigosos do México. Vamos começar pela infância dele e pelas suas fugas incríveis de prisões de segurança. Máxima. A infância de Joaquim El Chapo Guzmán foi marcada pela extrema pobreza e pela violência familiar na zona rural do México. Os principais aspectos de sua juventude foram pobreza e trabalho infantil. Nascido no vilarejo remoto de La Tuna, em Sinaloa, Guzmán era o mais velho de 7 irmãos. Para ajudar no sustento da família, ele trabalhava vendendo laranjas, doces e refrigerantes nos mercados locais. Abuso familiar. El Chapo sofreu frequentes agressões físicas de seu pai, Emilio Guzmán Bustillos, que era oficialmente um criador de gado, mas também cultivava ópio e maconha. Relatos indicam que Guzmán, muitas vezes, se colocava à frente de seus irmãos para protegê-los das surras do pai. Baixa escolaridade. Ele abandonou a escola na 3ª série para trabalhar no campo, o que o tornou funcionalmente analfabeto. Entrada no narcotráfico. Sem oportunidades de emprego na região, ele começou a cultivar suas próprias plantações de maconha, aos 15 anos com a ajuda de primos. Pouco tempo depois, seu pai o expulsou de casa e ele foi morar com seu avô. Origem do apelido. Foi durante a adolescência que ele recebeu o apelido El Chapo, gíria mexicana para baixinho, devido à sua estatura de aproximadamente 1,64 m. Essa trajetória de privações e a influência direta do pai no cultivo de entorpecentes foram os fatores determinantes que o levaram a buscar ascensão no crime organizado ainda jovem. Joaquim El Chapo Guzmán ganhou o apelido de Senhor dos Túneis, por transformar a engenharia subterrânea no pilar logístico de seu império, utilizando-a tanto para o narcotráfico internacional, quanto para fugas espetaculares. Sua maestria logística se manifestou de 3 formas principais. 1. Inovação no narcotráfico, supertúneis. Diferente de outros traficantes, El Chapo investiu em tecnologia para atravessar a fronteira entre México e EU. Sofisticação técnica. Seus túneis não eram simples buracos, mas obras com iluminação, ventilação e sistemas de trilhos para transportar toneladas de drogas em minutos. Camuflagem criativa. As entradas eram escondidas sob mesas de bilhar com sistemas hidráulicos, fundos de armários ou até banheiras que se elevavam. Escala industrial. Mais de 100 túneis foram descobertos na fronteira sob seu comando, consolidando o cartel de Sinaloa como o mais eficiente na logística subterrânea. Redes de escapamento urbano. Em suas cidades fortaleza como Culiacán, El Chapo conectou várias casas seguras através do sistema de esgoto da cidade. Ao ser cercado por forças especiais, ele utilizava escotilhas, escondidas sob banheiras para acessar esses túneis e desaparecer no sistema de drenagem urbana antes que os agentes pudessem invadir o local. Essa abordagem profissional permitiu que ele reduzisse drasticamente o risco de interceptação de cargas e mantivesse sua liberdade por décadas, tornando-se uma figura central na história do crime organizado moderno. A primeira prisão de Joaquim El Chapo Guzmán ocorreu em 9 de junho de 1993. Não no México, mas na Guatemala. Os principais detalhes desse evento foram: o motivo. A caçada a El Chapo intensificou-se após o assassinato do cardeal Juan Jesús Posadas Ocampo, em maio de 1993, no aeroporto de Guadalajara. O cardeal foi morto por engano pelo cartel de Tijuana, que pretendia assassinar Guzmán em meio a uma disputa de território. A captura. Guzmán fugiu para a Guatemala, mas foi detido pelas autoridades guatemaltecas perto da fronteira com o México. Ele estava acompanhado de 5 cúmplices e, no momento da prisão, tentou se passar por um simples agricultor de feijão e milho. Extradição e sentença. Ele foi rapidamente entregue às autoridades mexicanas e levado para a prisão de segurança, Máxima de Almoloya, atualmente conhecida como Altiplano. El Chapo foi condenado a mais de 20 anos de prisão por acusações, que incluíam tráfico de drogas, homicídio e suborno. Vida na prisão. Durante esse primeiro período encarcerado, antes de sua fuga histórica em um carrinho de lavanderia, Guzmán transformou a prisão em seu quartel-general, mantendo o controle do cartel de Sinaloa e desfrutando de privilégios, como festas e visitas constantes, graças à corrupção dos funcionários. E a verdade, o medo da extradição para os Estados Unidos foi o principal motivador de Joaquim El Chapo Guzmán para planejar e executar sua primeira fuga em 2001. Para os narcotraficantes mexicanos, ser enviado para uma prisão americana é o pior cenário, pois eles perdem o poder de subornar guardas e o controle sobre seus cartéis, algo que conseguiam manter dentro das prisões mexicanas.
Os pontos principais sobre essa motivação são: decisão da Suprema Corte. Pouco antes da fuga em janeiro de 2001, a Suprema Corte do México emitiu uma decisão que facilitava a extradição de cidadãos mexicanos para o ZIUR. Isso gerou um pânico imediato entre os líderes de cartéis presos. Iminência do processo. El Chapo recebeu informações de funcionários corruptos da prisão de que o processo para enviá-lo aos Estados Unidos estava avançando rapidamente. Estratégia de fuga. Ao perceber que não conseguiria mais evitar a extradição legalmente através de recursos e subornos no sistema judiciário, ele acionou seu plano de fuga da prisão de Puente Grande. A primeira fuga de Joaquim El Chapo Guzmán ocorreu em 19 de janeiro de 2001, da prisão de segurança máxima de Puente Grande, no México. Diferente de sua segunda fuga, feita por um túnel, esta primeira foi marcada pela corrupção generalizada do sistema prisional. O carrinho de lavanderia. A versão oficial e mais famosa relata que El Chapo se escondeu em um carrinho de lavanderia sob lençóis e roupas sujas. Um funcionário da manutenção, Francisco El Tito Camberos Rivera, empurrou o carrinho por várias portas eletrônicas que haviam sido deixadas abertas por guardas subornados até o estacionamento. Corrupção e suborno. Estima-se que dezenas de funcionários da prisão, incluindo o próprio diretor e diversos guardas, foram subornados para facilitar a saída. Relatos sugerem que El Chapo mantinha um estilo de vida luxuoso dentro da cela, comandando o cartel e organizando festas antes da fuga. Versões alternativas. Embora a história do carrinho de lavanderia seja a oficial, investigações posteriores e depoimentos indicam que ele pode ter simplesmente saído pela porta principal, vestido com um uniforme de guarda ou escoltado por oficiais corruptos, devido ao controle total que exercia sobre a unidade. Após essa fuga, El Chapo permaneceu foragido por 13 anos, consolidando-se como o líder do cartel de Sinaloa, antes de ser recapturado em 2014. Durante os 13 anos em que esteve foragido após a sua primeira fuga, 2001-2014, Joaquim El Chapo Guzmán não apenas se escondeu, mas transformou-se no narcotraficante mais poderoso do mundo. Sua vida nesse período foi uma mistura de ostentação, liderança estratégica e uma paranoia constante. Ascensão ao poder global. Diferente de um fugitivo comum, El Chapo aproveitou a liberdade para consolidar o cartel de Sinaloa. Ele eliminou rivais e expandiu suas operações para os 5 continentes, tornando-se o criminoso mais procurado do mundo após a morte de Osama Bin Laden. A revista Forbes chegou a incluí-lo na lista das pessoas mais ricas e influentes do planeta. Joaquim El Chapo Guzmán apareceu na lista de bilionários da revista Forbes. Ele foi incluído pela primeira vez em 2009, com uma fortuna estimada em cerca de US$1 bilhão. Ele permaneceu na lista por 4 anos consecutivos, até ser removido em 2013. O refúgio no Triângulo Dourado. A maior parte do tempo, ele viveu na região montanhosa conhecida como o Triângulo Dourado, entre os estados de Sinaloa, Durango e Chihuahua. Vantagem geográfica. As montanhas dificultavam o acesso do exército e permitiam que ele fosse avisado com horas de antecedência sobre qualquer operação. Apoio popular. Ele agia como um Robin Hood local, financiando estradas, escolas e hospitais, o que garantia a lealdade dos moradores, que serviam como seus informantes. 3. Vida de luxo e segurança de elite. Mesmo escondido, El Chapo não abria mão do conforto. Casas seguras. Ele possuía uma rede de casas em várias cidades, todas conectadas por túneis secretos, escondidos sob banheiras ou armários, que levavam ao sistema de esgoto. Exército pessoal. Sua segurança era composta por centenas de homens armados com tecnologia militar de ponta, festas e casamentos. Em 2007, ele chamou a atenção ao organizar uma festa de luxo para se casar com a jovem Emma Coronel, então com 18 anos. 4. Tecnologia e paranoia. Para evitar ser rastreado, ele raramente usava telefones celulares. Ele se comunicava através de mensageiros ou sistemas de Wi-Fi, criptografados instalados em suas cabanas nas montanhas. Sua logística incluía aviões particulares e frotas de veículos blindados. 5. A queda em 2014. A vida de fugitivo terminou em fevereiro de 2014, quando ele foi capturado em um hotel em Mazatlán. O que o traiu foi o desejo de sair das montanhas para ver suas filhas gêmeas. A inteligência mexicana e americana conseguiu rastrear o sinal de um telefone de um de seus assessores, levando as forças especiais diretamente ao seu quarto. Essa fase de 13 anos foi o auge de sua lenda, onde ele provou que, com dinheiro e corrupção, era possível governar um império, bilionário mesmo estando
no topo da lista dos mais procurados, do FBI e da Interpol. Após sua segunda captura em 2014, Joaquim El Chapo Guzmán foi enviado para o Centro Federal de Readaptação Social número 1, popularmente conhecido como a Prisão de Altiplano, localizada a cerca de 90 quilômetros da Cidade do México. Na época, Altiplano era considerada a prisão mais segura do México, projetada para ser uma fortaleza impenetrável. A prisão possuía paredes de concreto com até 1 metro de espessura para evitar perfurações e monitoramento constante por sensores de movimento e solo. El Chapo foi colocado na cela número 20, localizada na ala de segurança máxima. A cela era pequena, em formato de L, feita quase inteiramente de concreto e com móveis fixos na parede. Para chegar até a cela do traficante, era necessário passar por 22 portas de aço, que funcionavam em um sistema onde a próxima só abria quando a anterior estivesse fechada. A cela era monitorada 24 horas por dia por câmeras de vídeo. No entanto, havia um ponto cego na área do chuveiro, criado por uma pequena mureta para preservar a privacidade do preso, local exato por onde ele fugiu pelo túnel em 2015. O plano de fuga de Joaquim El Chapo Guzmán, em 2015, foi uma operação de 1 ano, que humilhou o governo mexicano. A logística foi coordenada por sua esposa, Emma Coronel, que comprou um terreno perto da prisão e disfarçou a escavação sob um galpão. O túnel, de 1,5 km, tinha ventilação, iluminação e uma motocicleta sobre trilhos para uma fuga rápida. Mas o túnel de El Chapo é apenas a ponta do iceberg. Desde os anos 90, mais de 200 túneis foram encontrados na fronteira do México com os Estados Unidos da América, alguns com elevadores e até painéis solares. Acredita-se que a construção de um túnel possa custar mais de $1 milhão. Incrivelmente, alguns traficantes chegam a anunciar seus túneis em redes sociais, como o TikTok, para atrair clientes. Estima-se que 1/3 de toda a cocaína que entra nos Estados Unidos da América passe por esses túneis. A fuga de El Chapo, no entanto, dependeu de um elemento crucial: a ajuda interna. Mais de 20 funcionários da prisão foram detidos, incluindo o diretor, o então presidente Enrique Peña Nieto, que antes havia chamado uma nova fuga de imperdoável, classificou o evento como uma afronta ao Estado mexicano. Para que o túnel terminasse exatamente embaixo do chuveiro da cela de El Chapo, seus engenheiros utilizaram uma combinação de tecnologia avançada, planta da prisão e ajuda interna. Os principais métodos foram o uso de GPS. Relatos da época indicam que os cúmplices utilizaram um dispositivo de GPS para obter as coordenadas exatas da cela. Há inclusive uma teoria de que um rastreador GPS foi levado para dentro da prisão, possivelmente escondido em uma televisão entregue a ele, para que os escavadores soubessem o ponto exato onde deveriam subir. Plantas da prisão. Os engenheiros tiveram acesso a plantas arquitetônicas detalhadas de altiplano. Acredita-se que essas plantas foram obtidas por meio de suborno ou roubadas de funcionários, permitindo que os túneis desviassem de fundações e outros obstáculos estruturais. Engenheiros especializados. O cartel de Sinaloa possuía uma divisão própria de engenharia especializada em túneis transfronteiriços. Para esta fuga, El Chapo teria enviado seus especialistas para a Alemanha para receber treinamento técnico específico em geolocalização e escavação de precisão. Cúmplices internos, guardas e funcionários da prisão foram fundamentais. Eles sabiam exatamente onde ficavam os pontos cegos das câmeras, como a área do chuveiro, e podem ter feito barulho propositalmente ou ignorado os sons de escavação nos dias finais. Ajustes por som. Na fase final da subida, os últimos 10 metros verticais, é comum em túneis de fuga que o prisioneiro emita sinais sonoros, batidas rítmicas no chão, para orientar os trabalhadores abaixo sobre a posição final de saída. A precisão foi tão alta que o buraco de 50-50 sempre surgiu exatamente no local onde a câmera de vigilância não conseguia filmar, permitindo que ele desaparecesse em segundos. Queda final de El Chapo. Em 2016, ele se encontrou secretamente com o ator Sean Penn e a atriz Kate Del Castillo, pois queria que eles produzissem um filme sobre sua vida. A inteligência mexicana monitorou esses encontros, o que ajudou a localizá-lo na sua última captura, em Los Mochis, janeiro de 2016.
Ele tentou fugir novamente por um túnel conectado ao esgoto, mas foi preso ao tentar escapar em um carro roubado, porque a cidade estava cercada. Joaquín El Chapo Guzmán foi sentenciado em julho de 2019 à prisão perpétua, acrescida de 30 anos adicionais, sem possibilidade de liberdade condicional. Além da pena de reclusão, a justiça americana ordenou o confisco de aproximadamente 12 bilhões de dólares, valor estimado dos lucros obtidos por seu império do narcotráfico. Sobre sua vida atual em 2026 e a necessidade de segurança máxima. Necessidade de segurança máxima. Ele precisa e está sob o regime mais rigoroso de segurança máxima dos Estados Unidos. Isso ocorre porque ele fugiu 2 vezes de prisões de segurança máxima no México, o que levou as autoridades americanas a não correrem riscos. Localização atual. Ele está detido na ADX Florence, Colorado, conhecida como o Alcatraz das Montanhas Rochosas. É a única prisão de segurança super máxima, Supermax federal do país, projetada para ser impossível de escapar. Condições de vida. Isolamento extremo. Ele passa 23 horas por dia isolado em uma cela de concreto de aproximadamente 3,5 metros, sem contato humano. O contato com outros presos é inexistente. Ele faz exercícios sozinho, em uma área cercada, e suas refeições são entregues através de uma fresta na porta. Restrições de comunicação. Relatos recentes de 2024 e 2025 indicam que ele solicitou, judicialmente, o restabelecimento de chamadas telefônicas e visitas, alegando que o isolamento severo está afetando sua saúde mental e memória. Saúde. Defensores e advogados afirmam que ele sofre de ansiedade, insônia e perda de memória devido à falta de luz solar e interação humana.